constrangedores. Não há carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Graças a Deus pela sua palavra. Bem, irmãos, mas aquele micro faz muita referência. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas nesta hora. Senhor Deus, graças te damos porque nos dás o enorme privilégio de escutar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus servos que durante gerações, durante décadas, durante séculos, nos antecederam naquilo que foi a interpretação e o conhecimento de Ti, Senhor Deus. O que pedimos é que possamos aprender com a Tua Palavra e com a nossa história, para que hoje possamos dar testemunho da Tua presença em nós. Senhor Deus, guarda, Senhor, o nosso pastor nesta manhã, por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma coisa que nunca fiz na vida, que é não ter a pregação, escrevi, e por isso hoje vou falar-vos outra coisa. Irmãos, todos têm família? De sangue? Quem de vós tem uma família que sofre? Quantos de vós têm membros que vos fazem sofrer da família? No Grão Trigo vou contar um texto que fala sobre que as famílias são coisas engraçadas, como dizia ao início. São engraçadas porque são as pessoas que mais amamos, mas são as pessoas que mais nos fazem sofrer. A nossa vulnerabilidade perante aqueles que amamos faz com que o nosso peito se abra também a críticas que por vezes magoam muito, a gestos que por vezes deixam marcas profundas. Por isso ser engraçado não é no sentido de humor. São engraçadas porque esta dicotomia entre aqueles que amamos e aqueles que nos magoam nos faz crescer também na fé. Gostava hoje de vos contar uma história. Um rapaz com 22 anos sentiu que devia ser chamado, sentiu a chamada para servir Cristo. E quando se sente a chamada para servir Cristo, há duas possibilidades. Ou servimos ou não servimos. Mas ainda há uma terceira, que é, vamos lá ver se esta chamada é verdadeiramente uma chamada. E colocamos as coisas em stand-by. Este rapaz colocou as coisas em stand-by. 2 anos. E depois foi para o seminário, fez o seminário. Quando decidiu finalmente que era tempo, depois houve a espera, saber qual era o seminário para onde se havia de ir ou não, quando é que havia de ir ou não, e com isto passaram 3, 4 anos. Constituiu família, depois saiu do seminário, e notou que, para além da família de sangue, há uma família que, como vimos hoje no texto bíblico, é muito mais abrangente. Na realidade, é o verdadeiro sentido da família que encontramos na Bíblia. Que é a família no qual nos conhecemos todos em Cristo Jesus.
Hoje falávamos na escola dominical do jugo desigual na questão do namoro. Hoje falamos, usamos a terminologia que sempre usamos. Perguntem aos jovens de hoje se sabem o que é o jugo. Como é que podem falar de alguma coisa que é desigual se as pessoas não sabem o que é que estão a falar? Nós hoje educamos as nossas famílias e usamos palavras, significados que eles não compreendem. Hoje falamos que somos família de Cristo, mas não nos compreendem. O que é que isso significa? Porque nós não vivemos dessa forma. Temos famílias destruídas, lares desfeitos, e depois queremos que as nossas crianças sigam Cristo. O jovem constituiu família e descobriu que a família não é perfeita. Não é por servir Cristo que a família é perfeita. Que a relação familiar íntima é dolorosa. Que os problemas dos outros moldam a nossa família. Nós somos muito vulneráveis. E não digo isto no sentido de orgulho espiritual, dizer nós somos vulneráveis, graças a Deus. Não. Nós somos vulneráveis porque deixamos que tudo influencie a nossa relação com Deus. Inclusivamente a forma como nós tratamos a nossa família. E depois chega aquela parte em que espiritualizamos a questão da família e dizemos, bem, mas a nossa família é má, mas a família de Cristo é excepcional. A família de Cristo é composta por pessoas exatamente iguais às pessoas que vivem na nossa família. E também tem problemas. E também nos magoam. E choramos pela nossa família, de sangue e de fé. Esta história podia ser a história de qualquer um de nós. De homens e mulheres que viveram a sua vida e encontraram dificuldades nas mais diferentes áreas, seja na sua família, no seu trabalho e na igreja a que pertencem. É a minha, mas podia ser a vossa. A que é que nos agarramos, afinal, para darmos testemunho e termos uma família sã? Nós usamos palavras, mas depois nós conseguimos viver. Nós defendemos que a doutrina que pregamos é uma doutrina sã, que o Cristo que amamos é o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar, mas nós agimos como se nós estivéssemos livres. E adiamos as coisas. Eu não sei se alguma vez sentiram a chamada de Deus. Eu consenti durante 4 anos e achava que era completamente lógico aquilo que estava a dizer e a fazer. Mas não era. Como não é lógico, quando recebemos uma chamada de Deus para a missão, quando recebemos uma chamada de Deus para agir em nome de Deus, dizer, bem Deus, vamos sentar-nos à mesa e vamos lá ver o que é que me queres dizer. Aquilo que Moisés fez para estar dentro. Ó Deus, estás a falar através de uma sarça, isso seria algo fenomenal. Mas, se calhar enganaste na pessoa. Se calhar não era a mim que tu querias chamar. Na realidade, eu não sei fazer nada daquilo que tu me pedes. Irmãos, eu não sei, mas se eu visse uma sarça arder sem se consumir, eu ficava aterrorizado. Hoje Deus provavelmente não nos fala através de sarças ardentes. Aliás, na cidade, se calhar, não vamos encontrar muitas sarças. Mas fala ao coração de cada um de nós. E nós sentamos e dizemos, bem Deus, se calhar não é isso que tu queres dizer. E depois não profetizamos. Não falamos. E dizemos, esta sociedade não conhece Deus.
Nós damos a conhecer Deus. Nós vivemos Deus nas nossas famílias, testemunhamos Deus nas nossas famílias, testemunhamos Deus onde estamos. O texto que hoje lemos é algo excepcional, porque ele diz que nós somos adotados por Deus. O termo de adoção, do nosso contexto, é ligeiramente diferente do que aquele em que ele é escrito neste texto. Hoje, a adoção tem vários patamares e, algumas vezes, a criança que é adotada pode estar inteiramente ou quase inteiramente com os pais adotivos. Outras vezes pode estar em diferentes patamares. Pode ter relação com os pais antigos, às vezes pode não ter, depende. No Antigo Testamento, quando este texto é escrito no contexto romano, isso não era possível. Uma pessoa, quando era adotada, mudava automaticamente o seu nome para o nome da família que recebia. A família de trás deixava de ser família. Tudo aquilo que era o peso dessa família deixava de existir. A partir daquele momento, a pessoa pertencia à família. Os mesmos direitos, os mesmos deveres da família que é adotada. Por isso, quando nós dizemos que Deus nos adotou, nós estamos a dizer, bem, nós temos a nossa família na Terra e de vez em quando almoçamos com Deus. Deus adotou-nos, nós não temos mais nada a ver com o que havia para trás. A partir deste momento nós pertencemos a Cristo. A partir do momento que Deus nos chama para si, não há nada para trás que nos possa prender. Porque nós já mudámos o nosso nome, passamos a ser cristãos. Passamos a ser de Cristo. Quando isso acontece, algo maravilhoso. O texto tem uma expressão que é o nosso espírito. Quando o nosso espírito está em Deus, é o próprio Espírito de Deus que fala a nosso respeito, testemunha de nós. Quando a nossa vida se prostra diante de Deus, é o próprio Espírito de Deus que testemunha aquilo que nós somos. Ontem fui a um culto em Alvalade e o pregador falava sobre como muitas vezes nós vivemos em dois polos que são ameaçados. Falava isso dos jovens de manhã. Ou somos muito orgulhosos, ou somos muito humildes. E as duas não são bíblicas. Quando somos muito orgulhosos, vivemos centrados no eu. Quando somos muito humildes, vivemos centrados no eu também. Só que num achamos que aquilo que nós dizemos é toda a verdade, no outro achamos, coitadinhos de nós, que ninguém olha para nós. Nós devemos ter orgulho naquilo que somos e nós somos filhos de Deus. Nós devemos ter orgulho naquilo que somos chamados a fazer porque é Deus que nos chama. Nós já não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Cristo. Somos pecadores? Sim e não. Sim, somos pecadores. Não, cada vez devemos ser menos. Nós somos chamados para viver em santidade. A nossa vida deve ser uma vida de procura de santidade. Somos pecadores, pecaremos sempre. Mas os espaços que eram ocupados pelo pecado, cada vez mais serão ocupados pela graça de Deus. E em vez de viver em desgraça, passamos a viver segundo a graça. A família é algo excepcional. Mas se não colocarmos Deus em primeiro lugar, a nossa família irá sofrer. Se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida, é a minha família que vai sofrer. Nós hoje temos aquela frase que, sim, eu ajo assim, mas... Sabe quando há um mas, tudo que está para trás desaparece. Os meus pais foram excepcionais, os meus pais fizeram tudo por mim, mas aquele feito... Irmãos, desapareceu tudo, o que fica é um feitio. Por muito excepcionais que sejam. Falamos da nossa mulher, do nosso marido, são pessoas excepcionais, mas manipuladores. Tudo o que está para trás do excepcional desapareceu.
Irmãos, é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade da minha mulher que eu conheça Cristo. Não é a responsabilidade da minha mulher que eu faça a vontade que Deus tem para mim. Não é a responsabilidade da minha mulher que eu dê os passos de fé que Deus me chama a dar. Isso é extremamente injusto para a pessoa que vive connosco, nós colocarmos nessa pessoa esta responsabilidade. Esta responsabilidade é inteiramente minha. O texto que lemos para os irmãos que falou no início dizer que o marido deve amar a mulher e a mulher subjugar-se ou sujeitar-se ao marido. Eu duvido que haja alguém neste mundo, qualquer mulher, que tenha algum problema em ser submissa ao marido que a ama acima de todas as coisas neste programa. Porque quem ama em nome de Cristo nunca vai sujeitar a pessoa que está ao seu lado com um peso maior, com um jugo maior do que aquele que Deus coloca sobre si mesmo. Eu duvido que haja um único homem neste mundo que, sentindo respeitado pela sua mulher, como Cristo respeitou a sua igreja, não ame essa mulher de todo o seu coração. Por isso, quando falamos em lares desfeitos, antes de apontar o dedo, é melhor vermos o testemunho que damos. Onde está Cristo na nossa vida? Qual é o canto do nosso coração que ainda não tem Cristo? E que está a sabotar o nosso casamento, que está a sabotar as nossas relações entre nós. No dia em que conseguimos sair do tempo onde estamos, do encontro com Deus através da palavra de Deus onde estamos, certo de que a responsabilidade é minha. Cristo morreu por quem? Por mim. É isso que nós dizemos. Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Deixem os pecados de quem está ao vosso lado em paz. Deus cuidará deles. Vocês não podem fazer nada pelos pecados de quem está ao vosso lado. Cristo já fez tudo por vós. Aceitem Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros daquilo que Deus prometeu a Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus prometeu a Jesus Cristo, nós somos herdeiros dessas promessas. Quando falamos em família, esta linda família que está a reunida, falamos de dores, de sofrimentos, falamos de muitas alegrias. E, acima de tudo, chamamos de um chamado que todos nós tivemos de servir Cristo Jesus. Não há ninguém que esteja nesta sala que não tenha sido chamado por Cristo a estar nesta sala. A responsabilidade que nós temos não é perante aquilo que eu faço ao pastor Frederico, se o magoou. É perante Deus, aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Quando eu magoo o meu filho, quando eu magoo os meus pais, quando eu magoo o meu cônjuge, primeiramente estou a falhar diante de Deus. Porque estou a dizer que a imagem que Ele colocou em mim é a imagem que eu acabei de passar a magoar a determinada pessoa. Isso não é verdade. Não é verdade. Hoje é o dia da família. E eu dou graças a Deus como pastor desta igreja. Pela bela família que nós temos. Ai, pastor, não me faça chorar, faz favor. Temos uma família que tem pessoas que celebram 40 anos de casamento. Temos família, pessoas que nos visitam e que são família. Temos pessoas que vêm do outro lado do mundo que celebram connosco este culto. Temos jovens que tomam decisões. Nós temos que tomar decisões constantemente numa altura em que nós antes não tínhamos tomado. E sobre assuntos que nós antes não tínhamos tomado. Temos crianças que preparam coisas para nós. Temos adultos que depois de uma vida dolorida continuam a orar pela igreja. Ser família de Cristo é honrar quem está ao nosso lado em nome de Cristo. É amar sem barreiras. É testemunhar sem condição.
O texto começa de Romanos com assim, pois, irmãos, somos devedores. Nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. E é isto que as famílias precisam, de vivificar o nosso espírito para podermos viver como famílias. Para vivermos como família. Eu não sei o que é que Deus tem programado para esta igreja. Eu não sei o que é que Deus tem programado para cada um de vós. Mas certamente Deus tem coisas grandiosas que estão programadas. Deus não é um Deus que se contenta com pouco. Deus quer tudo. E nós somos instrumentos valiosos nas suas mãos. Nada do que faremos será por nós. Será sempre em honra e glória do nosso Deus. Por isso, honrem as vossas famílias. O vosso trabalho não é mais importante do que as vossas famílias. A igreja não é mais importante do que as vossas famílias. Só há uma coisa mais importante do que as vossas famílias. Deus. Primeiro Deus, depois famílias e depois tudo o resto. Honrem a vossa família. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos já. Senhor Deus, graças te damos porque de um povo disperso e deste um povo que caminha para ti. De um povo que se sentia perdido, famílias que se sentiam perdidas. Tu deste-nos um novo sentido ao juntar-nos à tua família, àqueles que são filhos de Deus, adotados pelo sangue do Cordeiro, que nos encaminha para a tua glória, Senhor Deus. Não permitas que nos distraiamos no caminho. Não permitas que pelo caminho comecemos a colocar, a impor a nossa vontade, os nossos desejos, Senhor Deus, que a nossa vida seja consagrada. Que os nossos desejos sejam subjugados ao teu desejo. E que nós possamos dar testemunho da grandiosidade que é sermos filhos de Deus. Nós precisamos de Ti. Este mundo precisa de Ti. Mas, Senhor, começa em nós. Começa no nosso coração. Começa na nossa mente. Começa naquilo que nós ainda não somos, mas podemos ser em Ti. E, Senhor Deus, que a cada passo possamos vencer o mal que nos atrai. Que a cada passo a vitória se torne mais real e nos possamos aproximar mais de Ti. Que a cada passo, Senhor Deus, possamos estar firmes naquilo que Tu nos chamas a ser e não vacilemos naquilo que Tu nos chamas a ser. Obrigado, Deus, por cada um daqueles que hoje está aqui. Pelas crianças, graças te damos pelas crianças. Pelo barulho que fazem, pela forma como correm e nos deixam às vezes sem saber o que dizer. Senhor Deus, graças te damos pela sua capacidade de não medir as palavras quando falam connosco. Graças te damos pela sua saúde e pela sua doença. Graças te damos, Senhor Deus, pelos adolescentes e jovens. Senhor Deus, que a Igreja, espalhada sobre a face da terra, tenha a capacidade de explicar aquilo que Tu esperas que eles sejam. Senhor Deus, que nós não os confundamos naquilo que eles podem ser. Obrigado pelas suas vidas. E obrigado, Senhor Deus, continuar a testemunhar no nosso meio aquilo em que creem. Obrigado, Senhor Deus, pelos casais, por aqueles que tomam ao seu encargo o ensino da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela forma como se dão e como esta igreja tem crescido. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que durante anos se mantiveram neste lugar e hoje continuam a orar, pedindo que a Tua vontade se faça. A orar para que as crianças cresçam em sabedoria, que os jovens se tornem jovens e discípulos ativos de Cristo.
Obrigado, Senhor Deus, por cada oração que é feita neste lugar. Porque é através da nossa oração, feita com um coração consagrado, que a nossa terra será sarada. Vem sarar a nossa terra. Senhor Deus, graças te damos por Cristo Jesus, que veio a este mundo, caminhou para a cruz, uma cruz de dor, de sofrimento, e através dele nos abriu as portas para a adoção, uma adoção plena que tu fazes cada um de nós, apagando o nosso pecado e abrindo um futuro, como um futuro radioso, um futuro no qual tu és Senhor e Salvador. Se nesta manhã, Senhor Deus, algum coração precisa da tua mão, do teu conforto, não sejamos nós quem que isso aconteça. E possamos ser o braço que abraça a palavra que conforta, o testemunho que tu pedes que sejamos. Deus, vem ao nosso encontro. Dá-te a tua paz. Jesus.